Fala, galera tricolor, beleza? Bom dia. Não tão bom dia, afinal de contas o Fluminense empatou ontem em Caxias do Sul contra o Juventude. Jogo muito palpável de sair de lá com os 3 pontos, mas o Fluminense desperdiçou essa oportunidade, essa chance e deixou escapar 2 pontos importantíssimos. Por isso, cai na tabela, né, de classificação. O Fluminense iniciou a rodada em quinto, nesse momento é o sétimo colocado com 14 pontos e vê seus adversários abaixo, né, abaixo dele na tabela se aproximando. Enfim, mas esse vídeo não é para falar sobre a classificação do time no Campeonato Brasileiro, não é para falar da situação do time na Copa Sul-Americana, não é para falar do jogo de quarta-feira contra a Aparecidense lá em Brasília, valendo vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, não é nada disso. Esse esse vídeo aqui é para a gente falar, eu quero falar sobre Renato Gaúcho. Eu não sei como vocês estão interpretando, reagindo a essas declarações do Renato, principalmente pós-jogo, nas coletivas, né? Pós-jogo, mas eu tô muito decepcionado, irritado e preocupado com essas declarações. O Renato a gente já conhece, é o fanfarrão de sempre, mas é aquilo, né? Desde a última passagem dele pelo Fluminense, 2014, lá se vão 11 anos. Então a gente espera, a gente acredita, ou pelo menos esperávamos, acreditávamos, em uma evolução do Renato, como pessoa, como ser humano, como treinador de futebol. Ele realmente, em alguns quesitos, parece ter evoluído, tanto que fez bom trabalho no Grêmio, ao meu ver, né, fez um bom trabalho também no Flamengo em 2021, mas ali a gente pode dizer que foi o último grande trabalho do Renato. Ele foi vice-campeão brasileiro em 2023 também, pegando o Grêmio recém, recém voltando de uma Série B. Ok, mas ali o fator diferencial, o fator Luiz Soares. Mas eu quero falar com os amigos, com as amigas, torcedoras de color que estão acompanhando, é o seguinte: a gente paga um treinador por mês, algo em torno, só o Renato deve receber algo em torno ali de 1,5 milhão por mês. A comissão técnica inteira dele, 1,7 milhão. Ou seja, nós pagamos um nível, um patamar de treinador que nós não temos. Eu fui a favor da contratação do Renato, dados os nomes apresentados, mas eu me arrependi. Me arrependi. Eu acho que foi uma péssima escolha. O Renato, desde a primeira entrevista dele, não demonstrou qualquer vontade, qualquer assim ânimo de trabalhar no Fluminense, sempre com declarações protocolares, né? Uma vez ou outra, aquela brincadeirinha do DVD, mas assim, desde das primeiras coletivas dele, senti até uma indiferença. O que me parece é que o Renato jogou a pedido salarial lá em cima e algum trouxa decidiu, né, pagar para ver. E a gente está vendo, infelizmente. O time do Fluminense, ele emendou uma sequência de vitórias com o Renato, isso é verdade, mas com gols fortuitos no final das partidas, com resultados muitas das vezes não condicentes com o que o jogo se apresentava. O Fluminense emendou uma sequência de vitórias, tanto no Brasileiro e venceu também na Copa Sul-Americana, mas duas situações, para mim, começaram a desandar a partir
que ocorreram. A situação dele não viajar para o jogo contra a União Espanhola e também esse jogo contra o GV São José, com a justificativa, a primeira, de treinar o time no meio da semana para jogar contra o Botafogo no final de semana e perder de forma vexatória, e contra o GV São José a mesma coisa, e perder também contra o Atlético Mineiro, para mim ali acabou o efeito instantâneo, que o pessoal comenta muito, né? A gente comenta muito, quando há uma troca de treinadores, os jogadores ali, querendo ou não, tem uma motivação a mais para tentar demonstrar algo diferente, né? Sai meio com o peso das costas, então a gente vê um efeito imediato ali, né? O time começa a se apresentar um pouco melhor, consegue resultados, enfim, mas para mim o Renato conseguiu quebrar esse efeito logo, né, de forma muito rápida, com essas duas atitudes. Atitudes essas que não condizem com o belo salário que ele recebe no Fluminense e não condizem com as práticas de um grande treinador, que uma comissão técnica, um treinador que recebe esse tipo de salário, ele, pelo menos na minha visão, ele é colocado em um patamar classe A, top A de treinadores. E o Renato ele não se comporta assim. E desde então, a gente vê um time em campo desinteressado, a gente vê vários fatos curiosos, como, por exemplo, a entrevista do Thiago Silva contra o Atlético Mineiro, a situação, né, no jogo de ontem do Ganso, o quadro alérgico, o Keno, o controle de carga. Então, assim, para mim está nítido, está claro que o Renato perdeu o respeito dos jogadores, perdeu aquela esperança que eles tinham, né, no Renato, no trabalho do Renato. Isso aconteceu muito cedo. O Renato tem 45 dias de Fluminense, se não me engano. Um mês em 15 dias, no máximo. E o Renato, ele paga, mais uma vez, pela falta de profissionalismo, pela falta de comprometimento com os clubes que confiam nele. Eu não acredito mais que o trabalho do Renato vai render frutos ao Fluminense e acho que muito em breve o Fluminense vai ter uma nova multa rescisória de treinador a ser paga. Acho que a gente tem que seguir cobrando, não só do Renato, mas também dos jogadores, da diretoria, do presidente Mário Bittencourt, para que o Fluminense minimamente faça um ano tranquilo. Porque do jeito que está com o Renato, a chance do Fluminense ser campeão, para não dizer nula, é praticamente nula. Que a gente não vê nada de diferente. O Fluminense ele joga no mesmo esquema, ele joga na mesma formação, ele faz as mesmas substituições, ele utiliza as mesmas peças, ou seja, os mesmos jogadores relacionados do antigo treinador, dos antigos treinadores. Então, assim, é algo para a gente pensar, para questionar e cobrar. Porque o Renato, aparentemente, está acreditando que está fazendo um favor para a gente. Por isso, até, na capa desse vídeo, eu coloquei uma aspas dele. Estão querendo o quê? Estão querendo o que mais? A gente quer isso, Renato. A gente quer comprometimento, profissionalismo e desempenho. Honre os seus vencimentos e faça um trabalho de classe A. E se você não tem competência para isso, é muito simples. Saia, peça para sair. Você aparentemente não está à vontade? É simples, meu amigo. Só ir embora. E que o Fluminense traga alguém que esteja com vontade e tenha competência para fazer um grande trabalho. Beleza? É isso, né? Eu quero a sua opinião, o que você acha sobre o Renato Gaúcho, o que você está achando do trabalho do Renato até aqui. Você concorda com o que eu falei sobre achar o Renato um pouco assim desconexo, diferente com o Fluminense, com a situação do Fluminense, com os resultados? Enfim, deixa aqui nos comentários. E claro, antes de sair, não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no Tricolor Fanático. Compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, Telegram, espalhe para geral, para que mais pessoas, né, também opinem e tirem suas conclusões. Beleza?
Tamo junto, saudações colores e até a próxima. Tricolor Fanático, canal oficial dos fanáticos pelo Tricolor. Valeu.